E aí, pessoinhas, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao capítulo 13 do livro de vocês. Na última aula nós falamos sobre os materiais que são usados pelos seres humanos, pela humanidade, desde os primórdios da nossa civilização. E dando continuidade a esse estudo da matéria, dos materiais, nós vamos falar um pouquinho quando a matéria muda o seu estado físico. Como é que se chamam essas mudanças de estado físico da matéria e também por que a matéria muda o seu estado físico, tá? Então, você vai encontrar esse conteúdo lá no capítulo 13 do livrinho de vocês. Então, vamos lá. Para começar, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e volume e ocupa um lugar no espaço. Então, tudo que a gente conhece, que a gente toca, mesmo que a gente não consiga visualizar, mas se possuir massa corporal, tem um volume, e também se ocupa um lugar no espaço, ele é considerado matéria, tá? Nós, por exemplo, todos os seres vivos, inclusive os seres humanos, nós somos matéria, porque nós temos massa e nós ocupamos um lugar no espaço. Toda matéria é formada por pequenas partes, que nós chamamos de partículas, partes bem pequenininhas. Dependendo da matéria, essas partículas elas podem ser átomos ou podem ser moléculas. Qual é a diferença? O átomo é a menor parte, ele é menorzinho, ele é bem pequenininho. Já as moléculas, elas são aglomerados de átomos, são ajuntamentos de átomos. Então, dependendo da matéria, essa partícula é um átomo ou, dependendo da matéria, a partícula é uma molécula. Vou dar um exemplo para vocês. O ferro. As substâncias ou as matérias formadas por ferro, se a gente conseguisse diminuindo, dividindo essa partícula, por exemplo, uma barra de ferro, se eu conseguisse pegar essa barra de ferro e fosse diminuindo até chegar à menor estrutura, que continua sendo ferro, eu vou encontrar o átomo de ferro, que é a menor partícula. Agora a água. A água, se eu conseguisse pegar a água e fosse dividindo, fosse diminuindo, separando ali, até encontrar a menor partícula que mantém a substância água, que continua sendo água, eu vou encontrar uma molécula. A molécula de água, por sua vez, é formada por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, o que eu posso deduzir? Que a molécula é maior do que o átomo, porque a molécula é formada pela união de átomos. Então, dependendo muito da matéria que a gente está estudando, essa partícula pode ser um átomo ou pode ser uma molécula. O que determina o estado físico dessa matéria? Se é sólida, se é líquida ou se é gasosa? Na realidade, o que determina isso é o grau de aproximação entre essas partículas. Se elas estão muito próximas ou se elas estão mais afastadas. O fato, por exemplo, da água estar em estado sólido, líquido ou gasoso, não muda o fato dela ser água. O que muda é o grau de proximidade entre as moléculas de água, entre as partículas de água. No estado sólido, as moléculas estão muito próximas, muito agregadas, muito grudadinhas uma na outra, não deixando praticamente espaço entre elas. Aí, nesse caso, como elas estão muito próximas, elas ficam no estado sólido, mais rígido. Já no caso do líquido, elas estão um pouquinho mais afastadas. Elas conseguem se mover uma sobre a outra, elas conseguem deslizar uma sobre a outra. Por isso ela fica maleável. É o estado, então, líquido. Já o gasoso, elas estão mais afastadas ainda. Tão afastadas que elas viram gases e são jogadas, são lançadas aí na atmosfera. O que determina essa aproximação, essa agregação entre as moléculas? São 2 fatores, temperatura e pressão. Vamos comentar sobre a temperatura que para vocês, nesse nível de 6º ano, é mais fácil. A temperatura, se ela é mais baixa, ela ajuda a agregar, a juntar as moléculas. Se ela é mais alta, ela vai distanciando as moléculas até chegar no estado gasoso. Cada material, cada substância tem a sua temperatura ideal para chegar no sólido, no líquido e no gasoso. No caso da água, que é uma substância que a gente utiliza muito,
a temperatura para chegar no sólido é 0 graus, abaixo de 0 graus é sólido, acima de 0 graus é líquido, até chegar a 100 graus, que aí ela se torna gasosa. Tá? Então, a gente observa o seguinte, quanto mais esfria, quanto menor a temperatura, ele vai passando para sólido. Quanto mais aquece, quanto maior a temperatura, chega até o gasoso. O líquido, então, é o intermediário do sólido para o gasoso. Mas a gente vai ver que existem casos que algumas matérias conseguem passar diretamente do sólido para o gasoso. Não é tão comum acontecer, mas pode acontecer. Tá? Então, no caso aqui, o que eu tenho que memorizar? Que o estado físico da matéria está diretamente relacionado ao grau de proximidade de agregação entre as partículas. Tá? Essas partículas podem ser átomos ou moléculas. Agora vamos dar nome. A passagem de um para o outro. Como é que se chama o processo de passagem de um estado físico para o outro? Então vamos lá. Começando pela fusão. O que é fusão? É quando acontece a passagem do estado sólido para o líquido. Por exemplo, se eu tiro um gelo lá do freezer, lá do congelador, e deixo ele a temperatura ambiente, o gelo não vai derreter, esse derretimento é o que nós chamamos de fusão, passagem do sólido para o líquido. Para acontecer a fusão, é necessário que a temperatura aumente, certo? Passou do sólido para o líquido, a temperatura aumentou. Solidificação, que é o inverso da fusão. É quando passa do líquido para o sólido. Quando, por exemplo, você vai fazer um geladinho ou um picolé, coloca o líquido lá no saquinho, geladinho, por exemplo. Coloca o líquido lá no saquinho, coloca no congelador, a temperatura diminuiu. Se diminuiu, as moléculas daquela substância, elas se agregaram, elas se juntaram. Então, passou do estado líquido para o estado sólido. Isso é a solidificação. A condensação. O que é condensação? É quando uma matéria passa do estado gasoso para o líquido. Ele era um gás e aí ele se transformou em gotinhas, transformou em líquido. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente está tomando banho, a água que sai do chuveiro, como ela está numa temperatura elevada, grande parte dela evapora. Certo? Ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Ela sofre a vaporização. E aí essas moléculas de água, na forma gasosa, espalhadas pelo ar, quando elas atingem, por exemplo, o espelho, que é uma partícula, uma superfície fria, quando elas encostam no espelho, como a temperatura é baixa, a temperatura é menor, elas voltam a se unir, voltam a se agregar. E aí elas passam do gasoso para o líquido. Então, a condensação acontece sempre. Por exemplo, quando a gente tira um refrigerante da geladeira e deixa na mesa esperando para a gente tomar, a gente pode perceber que enche de gotinhas de água na superfície da garrafa. Da onde que veio aquela gotinha? Veio do refrigerante? Não. São as moléculas de água que estão na atmosfera, porque aqui na atmosfera existe umidade. Essas moléculas de água que estão na atmosfera, quando encontram a superfície gelada da garrafa, diminuiu a temperatura, passou do gasoso para o líquido. Houve condensação. Sempre que a gente vê gotículas se formando, seja no espelho, seja no box, seja no vidro do carro, sempre é condensação. As moléculas de água que estão na atmosfera, na forma de umidade, elas encontram uma superfície mais fria e aí elas condensam, elas formam gotículas. Vaporização. Vaporização é passagem do líquido para o gasoso. Formação de vapor, formação de gases. Só que a vaporização ela pode ser classificada de duas formas. Ebulição e evaporação. Qual é a diferença? A ebulição é quando ela é muito rápida, o aquecimento do material aconteceu de uma forma muito rápida. Por exemplo, quando a gente coloca água dentro de uma chaleira para fazer chá, por exemplo, e a água começa a ferver, aquilo ali, a passagem do líquido para o gasoso é muito rápida. Então, é ebulição. Já a evaporação é quando acontece de uma forma lenta, tá? De que forma? Por exemplo, quando a gente lava roupa.
e coloca a roupa molhada no varal, o processo de secagem das roupas é a evaporação. A água que estava na roupa, por causa do calor ambiente, seja estimulado pela luz do sol ou não, o próprio calor ambiente, faz com que essa água que estava na roupa evapore. Ela passa do estado líquido para o gasoso, por isso que a roupa seca, certo? Ela seca porque encontrou um ambiente mais quente e aí ela evaporou. E detalhezinho, se eu quero que as roupas sequem mais rápido, é melhor que eu estenda. Quanto maior a superfície, mais rápida vai ser a evaporação. Por isso que se eu acabei de tomar banho, eu deixo a toalha estendida, ela seca mais rápido que se eu deixar ela toda amontoada, certo? Se ela estiver toda amontoada, ela não tem superfície disponível para evaporar. E para finalizarmos, a sublimação, foi o que eu falei para vocês que em alguns casos acontecem. Quando uma substância passa diretamente do sólido para o gasoso, certo? Então acontece nos polos, muitas vezes as calotas polares, elas sublimam, elas já passam diretamente do sólido para o gasoso. Acontece também no nosso dia a dia o gelo seco, que é a concentração de gás carbônico. Quando encontra temperatura ambiente, ele já sublima, ele passa de sólido para o gasoso. Bolinhas chamadas de naftalina também, elas também sublimam. Se alguém deixa uma naftalina, por exemplo, no guarda-roupa para evitar mofo, depois ela sumiu como? Ela sublimou, ela passou do estado sólido para o gasoso. Então, só para a gente reforçar. O que determina essa mudança de estado físico? Principalmente a temperatura. Então, olha só, vamos revisar aqui. Do sólido para o líquido, é a fusão. Para a passagem do sólido para o líquido, tem que aquecer. Do líquido para o sólido, solidificação. Então, tem que haver o resfriamento. Líquido para o gasoso, vaporização, aquece. Gasoso para o líquido, liquefação, resfria. Prontinho? Tchauzinho, meninos. Fique com Deus.